Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Quantos de nós, em determinadas situações ou circunstâncias que vivemos, achando que compreendemos as coisas, mas na realidade não enxergamos o que está acontecendo? É a situação de Ló com suas filhas e genro, especialmente dos genros, que não compreendem o que está acontecendo. Mesmo advertidos, eles rejeitam e acham que Jó estava brincando. Lá no Gênesis, no capítulo 19, no versículo 14, justamente um pouco antes da destruição de Sodoma, nós podemos ler, diz assim: Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Situação comum, normal. Mas será que é uma situação que nós escapamos? Diante da verdade, diante da vontade de Deus, nós nos fechamos para aquilo que Ele está nos falando e advertindo? A oportunidade que temos e muitas vezes deixamos escapar porque nós rejeitamos as palavras que nos são proferidas? São questões que a gente precisa parar, pensar e refletir, especialmente se conhecemos as Escrituras. Nós devemos julgar tudo à luz das Escrituras para que, meditando, possamos tomar a decisão que seja alinhada com aquilo que Deus está nos ofertando, nos dando nas suas promessas. Nós temos rejeitado a salvação de Deus. Temos preferido na realidade, a nossa religiosidade, em detrimento daquilo que seja o querer de Deus para as nossas vidas. Nós focamos nos nossos momentos religiosos e deixamos de lado a maneira como devemos viver. Não buscamos o entendimento, somos advertidos, somos admoestados, corrigidos, mas permanecemos cegos quanto ao que Deus está falando. Até quando isso irá perdurar? São questões que a gente precisa parar e repensar o que estamos fazendo para não sermos enganados por sofismas, não sermos enganados pelos nossos desejos e vontade. A gente precisa entender isso. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus. Nosso culto a Deus se trata não de momentos que a gente possa ter de liturgias e de atividades religiosas. Nós precisamos entender que o verdadeiro culto a Deus, a maneira de viver de forma que agrade e que glorifica o seu nome e que expressa a verdadeira adoração, é quando no nosso dia a dia nós praticamos e andamos segundo os valores eternos, expressando as virtudes e revelando os atributos de Deus a todas as pessoas. É nas nossas relações, no nosso dia a dia, na maneira como nós conduzimos os nossos negócios, na maneira como tratamos as pessoas nas ruas, na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. É nesses momentos que expressamos o verdadeiro culto a Deus, pois pode traduzir a oferta que fazemos ou a nossa natureza humana. Somos advertidos, como os genros de Ló, para que nos convertamos a Deus, para que nos voltemos para Deus, para que escapemos da destruição que há de vir sobre todo o ser humano. A separação eterna do Criador. Como podemos fazer isso? Como podemos viver a plena vontade de Deus? Quando nós nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós nos propomos a buscar o conhecimento de Deus e o compromisso com sua vontade, não com a nossa religiosidade. Não se trata de uma questão só de sermos salvos pela graça, mas como vamos viver esta salvação pela graça é que irá fazer a diferença, para não sermos enganados por sofismas e por nossos pensamentos e desejos religiosos. A gente precisa se converter plenamente a Deus, andar na sua vontade, ser expressão da sua vontade e do seu reino neste mundo, glorificando o seu nome. Por isso,
Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus no nosso dia a dia. Andarmos segundo a expressão plena do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão que Deus derrama de forma tão abundante em nossas vidas pelo seu Espírito. E precisamos entender que nós fomos capacitados para vivermos como Cristo, pois fomos feitos à imagem de Cristo. Nós recebemos um novo coração, um coração segundo a vontade de Deus, para que neste mundo nós glorifiquemos o seu nome. Que a gente entenda isso e que a gente possa enxergar a verdade e não rejeitarmos aquilo que Deus está nos falando, nos ensinando e nos conduzindo a viver o seu reino neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de Caminhar na Graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.